Gente, vamos lá começar mais um E daí? Isso é da nossa conta, ou Isso é da nossa conta, podcast que a gente está fazendo aqui na Associação Comercial da Bahia, exatamente com o intuito de provocar cada um de vocês, principalmente vocês, empresários, a acreditar que com a consciência cidadã participativa, a gente transforma. A gente transforma o pensamento da nossa sociedade, dos nossos representantes políticos, dos nossos jovens que estão chegando aí para nos substituir. E nós estamos aqui, eu e Fernanda Dourado, recebendo hoje uma pessoa muito especial, e que tem um orgulho muito grande de dizer, particularmente, que é meu amigo. É um empresário que eu admiro muito, que eu enxergo como eu acredito que nós deveremos ter mais gente, tendo esse exemplo, para seguir esse caminho de cidadão empreendedor, coração maravilhoso, especial, que se preocupa com a sociedade, que doa-se a esse objetivo de melhorar a sociedade. Eu estou aqui tendo orgulho de ter com um dos maiores empresários do nosso estado e hoje do Brasil, um querido amigo, Luiz Mendonça. Vocês vão saber ele um pouquinho. Por favor, Fernandinha, vamos deixar Luiz colocar. Luiz, seja bem-vindo, a casa é sua, você sabe que essa casa é sua. E muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço o privilégio de conversar na nossa casa, que é a Associação Comercial da Bahia. Aliás, foi aqui que eu lancei o meu livro. Aqui tem um bocado de referência minha dentro desta casa. O livro Sim, Você Pode. Sim, você também Também pode. pode. Eu quero Isso. mostrar que qualquer um pode fazer o que eu fiz. E o senhor colocou, aqui tem, né, no subtítulo, da venda de caixas de fósforos a ônibus e caminhões. E aí eu estava vendo e vi também uma entrevista sua, do senhor, vi também no livro, a respeito desse início de toda a trajetória dele, né, Paulo? O senhor iniciou aos 9 anos em Águas de Meninos, não é isso? Veja se eu estou correta, vendendo caixa de fósforo, porque o senhor tinha um sonho. Qual era esse sonho? Como foi que o senhor conquistou esse sonho? E quantas caixinhas de fósforo o senhor, será se lembra de quanto o senhor vendeu? Pergunta difícil. Fernanda, eu queria lhe pedir que você me chamasse de você. Ah, ótimo. Olha, a coisa de eu ter saído para trabalhar aos 9 anos não estava muito no meu script, até porque meu pai se mudou de Cairu, uma cidade pequena, muito pobre, para educar os seus filhos. Lá só tinha até o 5º ano primário e meu pai tinha em mente que ele queria que os filhos dele fossem doutores. Minha mãe casou-se analfabeta com ele, só veio se educar já casada, já com 11 anos de casamento, com a primeira filha já com 11 anos, eu com 5 anos, e contratamos uma professora primária para ensinar ela a ler e escrever. Quando ela veio a falecer, muitos anos depois, ela falava inglês. Ah, que maravilha. Olha, Então, por aí você vê que eu puxei alguém. A tenacidade dela, a coragem dela de casar analfabeta, se escolarizar e depois dizer aos filhos, eu quero aprender a falar inglês. E quando ela faleceu falando inglês. olha que interessante. Agora me diga uma coisa em relação às caixinhas de fósforos. Ah, sim. Viu? A caixa de fósforo foi o seguinte: meu pai tinha uma barraca em Água de Meninos e ele comprava sacos de açúcar e ele vendia a granel, meio quilo, 1 quilo, a cada pessoa que chegava na barraca dele. Assim ele fazia com feijão, fazia com manteiga, fazia com todos os gêneros alimentícios. Naquela época não havia supermercado. E quando meu pai acabava com um saco de açúcar, ele levava para casa o saco vazio. Minha mãe descosturava o saco e transformava aquilo numa toalha. E minha mãe se enxugava com aquilo, como todos nós, os 5 filhos, nos enxugávamos com essa toalha. E um dia, nós morávamos numa loja e eu olhando pelo comungol que dava para o quintal do sobrado que ficava acima da gente,
eu vi um bocado de toalha felpuda. Eu achei aquilo um absurdo. Deve ser alguém milionário Que para ter tenha. tanta toalha felpuda, já que a gente não conseguiu comprar até hoje uma toalha felpuda para minha mãe. Olha só. Aí minha mãe disse, Luizinho, quando você arranjar um bom emprego, você começar a ganhar dinheiro no emprego, você me dá uma toalha felpuda? Olha, que bonita história. Aí eu disse, não, eu não vou trabalhar para ninguém, eu não vou ser empregado. E aí eu fui para a feira comprar um pacote de 20 caixinhas de fósforo para eu pagar de tarde. E aí eu vendia as caixinhas. E daqui a pouco eu estava vendendo 2, 3, 4 pacotes por dia. E aí eu notei que eu precisava ter companheiros que trabalhassem comigo. Então eu peguei os meninos de feira que ficavam ali fazendo biscate e eu disse, vocês topam trabalhar comigo, serem meus sócios? Eu lhe Que dou a maravilha. metade do lucro, Tudo na base da confiança, né? da confiança. Claro. Tanto olha. que Tinha quantos anos? Viviane, 9 consegue os valores da nossa empresa. Você vai ver que um dos nossos 8 valores é a confiança nas pessoas. Isso foi criado em Água de Meninos. E aí eles toparam receber 50% do lucro. Dava 50% para eles, que eram os operadores, e 50% ficava para mim. Só que ficava uma quantidade maior, sendo 50%. Então, eu passei a ganhar dinheiro e, em pouquíssimo tempo, eu comprei uma toalha felpuda. Olha, Foi o dia mais feliz da minha parabéns, vida. eu imagino a Que felicidade. maravilha, meu amigo. Chorei eu e chorei minha mãe. Imagino. Ela recebendo a toalha felpuda, sem o filho dela ter se empregado em lugar nenhum. Eu até hoje nunca tirei uma carteira do trabalho. Imagino. Nunca prestei serviços para ninguém. Comecei aos 9 anos, tenho 74, tenho hoje 6 empresas espalhadas pelo Brasil. Temos um faturamento de 10 bilhões de reais ano. E sem trabalhar para ninguém. Eu disse uma vez a doutor Norberto Odebrecht, conversando com ele, ele me deu o privilégio de gostar de conversar comigo. Maravilha, a E gente eu também tive disse, essa oportunidade. doutor Norberto, eu tenho um defeito de fabricação. Aí ele me chamava de seu Luiz. Como assim, seu Luiz? Defeito de fabricação. É que se eu tivesse trabalhado com o senhor, só ficando no seu gabinete, ouvindo o senhor atender cliente e fornecedor, eu seria muito mais rico e seria muito mais bem sucedido do que eu sou hoje. Aí ele levantou, me deu um abraço. Foi um momento de muita emoção para mim. Realmente, eu não tive chance de aprender com ninguém. Eu sou um self-made man. O senhor aprendeu com a vida, né? Isso é maravilhoso, é emocionante. Eu vejo que você realmente ama, né, Fala com a a sua alma, né? história, fala com amor mesmo, com a alma. Isso é Amor. espetacular e aumenta só mais minha admiração e o meu orgulho, né? Que a gente sente e até dá uma carga mais legal ainda a esse nosso bate-papo. Me faz me sentir mais feliz ainda de estar aqui com você discutindo esse momento. É isso que a gente quer, que a gente espera. A Obrigado. gente espera que as pessoas percebam e se apaixonem também por essa mensagem, né? Que a gente toca o barco. Você falou do doutor Norberto, que é outro grande empresário nato também. Eu Foi digo meu como ídolo. como eu digo todos os dias, Luiz, empresário, ele nasce com talento empreendedor. Né? É engraçado que quando você contou aí a história das caixas de fósforo, você imediatamente percebeu,
viu, enxergou a oportunidade de outras pessoas que estavam ali, que poderiam estar fazendo aquilo, aí você disse, não, vai fazer, embora, me dê 50%, vai lá, a caixinha está aqui. Tinha a ideia e a credibilidade, alguém esperava você ir lá levar e trazer a caixa de fósforo. E aí você transforma, começa a partir daí. E como é que foi a mudança de sair deste momento de menor, né, um adolescente, virando adolescente, e chega aos carros, né? Chega ao empreendimento maior seu. Olha só, eu tive uma luta ainda, menor de idade, trabalhando. Eu, junto com as caixas de fósforo, eu montei uma granja. Na verdade, não passava de um galinheiro no fundo do quintal. Todo o dinheiro que eu tinha ganho nas caixinhas deu para eu fazer uma sociedade com 25 pintos. Na época, cada pinto custava um cruzeiro velho. E eu precisei de um sócio para isso. Um amigo meu morava no bairro pobre como eu morava. E nós montamos a Granja Lupa, Luiz e Paulo. Era Paulo, meu primeiro sócio. Que bom. Paulo Prado. E nós começamos aí e a criação foi indo. Quando chegou com 45 dias, acabou a ração. E acabou a ração, acabou meu dinheiro. E aí eu falei, Paulo, nós vamos falir. Porque nós só podemos vender esse frango com 65 dias. Faltam 20 dias para ele chegar no peso. Você consegue com seu Mauri, que era o pai dele? Não, meu pai não queria que eu trabalhasse, não. Queria que eu estudasse. Eu disse, eu também não tenho como pedir nada a meu pai, porque meu pai disse que trouxe a gente para Salvador para estudar, para ser doutor. Eu estou estudando de noite, Paulo. Mas nós vamos quebrar. Aí eu passei uma noite sem dormir, pensando como eu ia comprar a ração. E aí no outro dia eu tive a ideia. Paulinho, Bem, minha mãe e a sua frequentam a igreja da Solidade. Ela conhece as vizinhas beatas todas, são amigas dela. Eu vou bater na porta de cada uma e vou pedir para ela me fazer um adiantamento do frango que eu entrego a ela 20 dias depois. Aí eu criei o mercado futuro sem saber, só vim saber quando eu passei no vestibular de economia, fiz Exatamente. economia à noite, foi aí que eu vim entender, que eu descobri nessa idade a venda Mercado futuro. futuro. Agora, algo interessante também que eu vi aqui no livro do senhor, e também eu vi em entrevista, o senhor falando a respeito que como surgiu, quando o senhor tinha 9 anos, foi ali que surgiu, quer dizer, no futuro, obviamente, né, que o senhor disse, pensou no futuro, o empresário parceiro, né? Foi nessa hora que eu vi que eu sozinho, minha produtividade, eu demoraria alguns meses para atingir o dinheiro de comprar a toalha. Aí eu disse, não, eu vou conversar. E eu digo sempre nas minhas palestras que, por incrível que pareça, os meninos que viviam de biscate na feira nunca me roubaram. Não é como o Congresso Nacional, que todos roubam. Oh, Então, eles foram íntegros e por isso que eu coloquei o nome dos meus líderes empresariais das minhas empresas de empresários parceiros. Eles não são empregados do Grupo Luiz Mendonça. Eles são empresários parceiros. esta ideia, esse pensamento que é importante, você veja como a linha de pensamento, né? A linha de raciocínio de quem é empreendedor, que eu falei do talento, que nem jogar futebol, que nem cantar, que nem representar, que nem o cara que nasce para aquilo, até um cientista nasce para aquelas questões, a gente tem essa capacidade também de ser imortal, né? De ser invencível. A gente consegue se ressurgir, né?
E, de novo, passar dificuldades, e todos nós temos histórias, passamos vários momentos difíceis, e pensar assim, poxa, como é que eu saio dessa? Como é que eu me viro desse negócio? Como é que eu faço E para... várias vezes me vi assim, Pois é, mas nunca desisti. Eu exatamente, tenho uma frase que eu digo sempre: desistir nunca, isso aí. seguir em frente. Exato, seguir em frente Go ahead. e chegar nesse momento da sua vida que é espetacular. Agora, já que a gente passou por lado, se você me perdoar aqui, desculpa Não, aqui, fique à Fernandinha, já que a vontade. gente entrou na questão exatamente do meu tema, né, do que eu estou defendendo, que eu acredito, da minha filosofia, que é a consciência cidadã participativa transformadora. Sabe que eu comecei primeiro sendo ativista, pensando em ser um ativista da função social da empresa, né? Ou seja, a Constituição Federal Brasileira mostra que a pessoa jurídica, né, ela tem função social, e é exatamente por essa razão que a gente tem uma lei específica para a recuperação judicial, para as empresas que passam dificuldade poderem tentar se recuperar em virtude exatamente da sua função social, que é a geração de emprego, pagamento dos tributos, impostos, tecnologia, bem-estar social. E aí o que eu coloco é o seguinte, eu acho que nós pecamos, quando eu falo nós, eu estou me incluindo eu como empresário, eu estou incluindo a maioria da visão dos empresários e das associações empresárias, das entidades, associações, confederações, federações de empresários, da cadeia produtiva, quando a gente começou a olhar só para o segmento, como a gente começou a ficar segmentado, né? Então, Sim. transporte, só transporte, indústria, só indústria, agro, só agro, e aí, serviço, só serviço. E a gente esqueceu das questões que são suprassegmentadas, as questões que são superpartidárias, inclusive, as questões constitucionais. E coisas que estão garantidas em nossa lei, como nossa educação pública, que você acabou de colocar a história da sua mãe, saúde pública, segurança pública, acesso à moradia, saneamento, essas questões que estão na Constituição Federal. E da obrigação dos nossos, que eu chamo representantes, ou seja, nossa democracia representativa e a democracia participativa. Os representantes são os nossos deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República e tudo mais. Porque a gente não exerceu a nossa democracia participativa, essa é a questão. Eu próprio, confesso que eu próprio não via isso, eu próprio não enxergava desta forma. Eu próprio, como empresário, achava que eu já fazia demais, porque eu já empregava, eu já me preocupava com meus negócios, que é verdade, tem que se preocupar mesmo. O que eu estou chamando é para inteligência cidadã, o que eu estou chamando é para mostrar que este condomínio chamado Brasil, a gente nomeia, escolhe os síndicos, que não é fácil ser síndico, quem já foi síndico de condomínio sabe que não é fácil, mas o que acontece na nossa cultura é que a gente não tem a participação nas reuniões de condomínio, quase ninguém desce para a reunião, e se desce, vem com uma cultura de querer brigar, reclamar, nunca de contribuir com o síndico para a melhoria do seu condomínio. É nessa relação que eu estou fazendo com o condomínio, no condomínio chamado Brasil, que eu falo com nossos presidentes, governadores e municípios. A gente fez isso também. A gente se preocupou muito com o nosso negócio e nossas representações de classes sociais, que deveria fazer esse papel, né, para que a gente pudesse produzir, né, por isso que existe a Associação Comercial da Bahia, né, a Casa de Pressão, como é chamado, com a história que ela tem linda, maravilhosa. Mas eu acho que a gente se perdeu nesse período, a gente se afastou da democracia participativa. A gente não exerceu o nosso direito. E eu tenho primeiro, para dar um testemunho, que é importante, Luiz é espontaneamente um mantenedor da Associação Comercial da Bahia na minha gestão. Eu vou fazer, né, agora um ano só, mas estou aqui antes, né, da gestão de Mário Dantas, eu entrei antes com o núcleo jurídico, o GED, Grupo Especial de Defesa da Função Social da Empresa, e o Grupo de Crise e Reputação. Veja o que eu tinha escolhido, que era exatamente dentro da minha filosofia da consciência cidadã participativa. Dito isso, que eu quero colocar assim, Luiz, então, ele contribui voluntariamente. Nunca pergunto, Paulo, o que é? Eu disse, eu preciso de um tempo e preciso de uma grana de dinheiro para a gente, pelo menos, manter esse palácio, segurar a peteca, a situação não está fácil, porque os empresários não têm esse sentimento. Quando ele é obrigado a pagar, ele paga. Quando não é obrigado a pagar, ele não entende que a gente precisa se unir para dar condições da gente fazer essa participação. E Luiz faz isso, assim como pouquíssimos empresários da Bahia o fazem, e todo mês não falou nada. Nessa mesma sala que nós estamos aqui fazendo esse podcast, ele chegou aqui, o que é, Paulinho? Está aqui, toma aqui, contribui, entendendo essa consciência cidadã.
o que eu já agradeço de novo em público, deixo registrado, que nessa gestão que eu estou fazendo, graças a Luiz e aos outros que estão conosco ajudando, nós temos a condição de, pelo menos, mantermos trabalhando. Mas vamos voltar aqui à questão, se eu não queria deixar de registrar o agradecimento, Luiz. Viu? Obrigado pela sua ajuda, pela contribuição, sempre os conselhos, pela participação, pela presteza, de novo. Eu insisto nesses elogios porque é verdade. Até eu tenho a sorte de ser amigo dele. Ele admira o doutor Norberto, como eu também admiro. Tive a oportunidade de conviver com o doutor Norberto, também tive condições, né, em vários momentos, muito legal. Ele também considerava, a empresa dele me considerava parceiro estratégico. Então, a nossa distribuição de produtos químicos, quando era a distribuição deles, eles me chamavam, vocês são parceiro estratégico, vocês são meus braços. Então, isso é bacana, também queria colocar. Agora, voltando aqui, você não acha que isso é verdade? Você acha ou você discorda? O que é que você acha? Eu disse, estou querendo só que você não acha que a gente deveria exatamente dar a oportunidade de estar mais juntos dos nossos, como eu falo, contribuição harmoniosa e contributiva com nossas instituições públicas, com nossos síndicos do nosso condomínio? Claro, acho que é uma obrigação de todos. Exatamente. Deixa eu tentar de buscar. Dentro da empresa, da sua companhia, além dos parceiros, né, que você chamou de parceiro, que são seus funcionários, essa questão, outra questão, que é o sentimento de pertencimento e unidade, né, que também eu vejo que você também desperta muito isso, eu já visitei sua empresa, para que todos se sintam pertencentes à sua organização, que tenham uma unidade, que todos entendam o objetivo. É outra questão também que eu gostaria que você nos desse uma aula um pouquinho, pudesse falar um pouquinho para a gente da situação da sua empresa, né, como é que você distribui. E fique à vontade de falar o nome. O pertencimento é a coisa mais importante que tem na relação de colaborador e empreendedor. Sem o sentimento de pertencimento, fica muito difícil da pessoa se engajar nesse movimento que não pode parar nunca, que é o movimento do crescimento. A empresa precisa gerar resultado. Sem resultado, não existe empresa. Sem resultado, não existe novos postos de trabalho. Sem resultado, não há multiplicação de nada. É a produção de riqueza, né? O empresário não pode ter vergonha de ter lucro. O lucro é a alavanca. O lucro é a essência social da empresa. É dele que você paga dividendos. É dele que você paga bônus. Desafiar o empresário parceiro e pedir a ele algo a mais que o orçamento está escrito. E desse algo a mais que ele gerar bônus, participação de bônus para o parceiro. Esse é o movimento que eu acredito e não vejo outra maneira de você fazer gestão que não envolva o pertencimento e que não envolva o retorno através de bônus por performance. Meritocracia, né? Meritocracia. Fernanda, de novo. Fique hoje, a sua ideia ainda é de maior crescimento empresarial? Você pensa em alguma questão de sucessão? Você pensa em... Qual é o seu projeto em relação de crescimento empresarial ou da sua posição daqui de hoje a 5 anos para frente? Nosso pensamento é continuar crescendo, eventualmente até investindo em novos negócios. Agora, a sucessão começou. Nós estamos conversando, eu e a Aurora, estamos com a Fundação Dom Cabral, que nós vamos preparar nossa filha, Marcelinha, que já está na empresa, me deu o maior cargo que eu já tive na minha vida, me transformou em avô. Que maravilha! Eu estou super orgulhoso. Esse é o maior cargo que já teve na sua vida. Maior cargo, mas de maior responsabilidade, mas de maior orgulho e de maior querer bem.
É o Maravilha. cargo de avô. Ela me deu. Essa eu vou usar, viu? É, Eu vou plagiar você, viu? legal. E nós estamos conversando com a Fundação Dom Cabral para prepará-la, ajudá-la. Ela já vai entrar para o conselho das empresas e vai começar, e a tendência é ela fazer minha sucessão, Que maravilha. Que é um sonho dela também. que é o sonho dela. Que então é melhor ainda, porque se é um sonho dela, ela não vai ter que começar com as caixinhas de fósforo nem com os pintos, né? Não, não, não. Mas não. Luiz Mendonça, o senhor falou aqui a respeito da sua vida já no início, né, de 9 anos, vendendo ali as caixinhas de fósforo em águas de meninos. Falou a respeito do empreendimento, das palestras também e do empresário parceiro. O senhor é um líder nato. O senhor é líder desde pequeno, né, Paulo? É isso aí. Qual a principal característica de um líder? Porque ser líder é diferente de um chefe. O senhor fala de todo mundo ganhar junto, o senhor mostra o incentivo. Qual é essa diferença? O que incentiva os funcionários, né? O que faz esse sentimento, né, Paulo, de ter todos os funcionários ali também se sentindo parceiros e sendo, né, o senhor liderando esse grupo? Olha, existe uma distorção no líder, tanto olhado de fora o líder, quanto o líder se olhando de dentro. Ele acha que a palavra liderar é mandar. Eu entendo ao contrário. Eu sirvo aos meus empresários parceiros. Essa palavra muda toda a realidade. Eu acho que isto eu mudei a realidade empresarial. Servindo a eles. Eu sirvo ao meu cliente. Eu sirvo ao meu fornecedor. E eu sirvo ao meu empresário parceiro. Entendi. Eu acho que esta que é a verdadeira e autêntica liderança. Não o líder que todo mundo gosta de dizer, eu lidero, tenho não sei quantos empregados. Eu digo, porra, para. Volte o disco aí, porra, que você está com o disco errado, porra. Então o senhor gosta de ouvir também, né? Assim, Porque eu acho que quando escuta o senhor, eu né? criei uma coisa há uns 40 e tantos anos atrás. Eu disse na empresa, se 3 líderes da empresa se alinharem no assunto, não traga mais para cima o assunto. O assunto passa a ser da empresa. Maravilha. Olha, Me fale um sensacional. pouquinho do seu grupo. Você falou dos milhões, mas o nome, quantos equipamentos tem? Me venda um pouquinho o grupo que você hoje está liderando. Quer vender no sentido de, fale um pouquinho dele para a gente conhecer mais um pouquinho o tamanho do que você está falando. O tamanho sobre que ângulo? Segundo eu vi Joaci Góes falando, dizendo assim para ele no discurso, ele fez assim, esse homem que está aqui e tal, falou até na Assembleia, tem você sentado lá, está 14 mil caminhões, né? O que ele falou que ia rodando, 100 mil carros, de 100 modo mil geral, carros. isso na LM. Na LM, isso na LM, porque você fala isso na LM, você fala, isso na LM eu tenho só 100 mil carros. Eu quero saber o seguinte, é isso que eu quero saber, eu quero entender mais ou menos, para a pessoa entender a dimensão, né, desse grupo, a pessoa entender exatamente, porque veja bem, o que é que eu imagino, né, como empresário também que sou. A gente tem aqui a Ford, e agora o carro elétrico, acho que está chegando aqui na Bahia, né? Uma fábrica de carros elétricos. E quando a gente fala em tantos caminhões e tantos carros que a gente tem, a gente imagina também que a gente pensa, às vezes, na verticalização. E uma das coisas que eu não consigo compreender, eu já provoquei isso também, por que a gente não tem a nossa fábrica de carro? Por que nós precisamos de uma fábrica de fora para produzir nossos equipamentos, já que a gente tem até a indústria de
de aeronave, né? De avião. Uhum. Será que a gente faz navio, né? Estaleiro? Por que a gente não faz um automóvel? Nós fazemos automóveis aqui. A GM faz automóvel, a Fiat faz automóvel. Mas são empresas internacionais, Sim, né? internacionais, são É isso que eu tô perguntando. Por que que a multinacionais. gente, porque um brasileiro não pode se arriscar a fazer uma Gurgel? Lembra da Gurgel? É, Você acha que é arriscado demais? Você acha que... eu acho que não. Apenas, por exemplo, não é meu ramo, não tenho essa inclinação por isso. Mas eu acho que falta empreendedorismo nisto. Será que a gente, por exemplo, a gente está sofrendo aí agora, só eu vou trazer um pouquinho para essa questão da consciência cidadã participativa, insistir nessa linha e do nosso Estado, do nosso país. Eu estou muito satisfeito, Luiz, eu quero ter um depoimento até para vocês que estão assistindo, muito satisfeito com as frentes parlamentares e com os apoios que as entidades empresárias começaram agora, com essa crise que nós estamos vivendo, com essa insegurança jurídica e com essa insegurança econômica que nós estamos vivendo, que todo empresário sabe que existe. Mas eu estou satisfeito indo para Brasília representar exatamente a Associação Comercial da Bahia, participando do Instituto Unido do Brasil, que a gente também contribui lá com eles, da CACB, da Federação, e conversando com as pessoas. Eu tenho visto o Instituto do Brasil, ele participa, né? Ele contribui com a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, que são 220 deputados e senadores, onde o presidente da Frente Parlamentar é o Passarinho, que é do partido de direita, e o vice, que é o Zé Neto, que é da esquerda, e que a gente se dá super bem. É inacreditável. Eu fico olhando assim, pô, Zé Neto de Feira? Zé Neto de Feira. Se a gente, do PT, se a PT, gente, e ele é o depoimento que eu quero colocar, a cabeça abertíssima, e pensa como empresário, o que é que ele diz claramente até lá, é de impressionar, né? Você fica pensando, mas é isso que a gente vê lá dentro, ou seja, nesse almoço, nesse encontro do Instituto do Brasil, nessa frente parlamentar, que é muito bem frequentado, não tem menos de 40, 50, 38, no mínimo, deputados federais, e levam várias pessoas para discutir, o próprio Lira já esteve lá, o Alckmin, o Rui Costa, a gente leva todo mundo, de direita, esquerda, o que for, mas a gente conversar sobre as pautas que interessam a gente. E eu tenho visto que a gente tem sim como a gente conversar, né? E a frente parlamentar, ela tem funcionado, a pressão, a reforma tributária, por exemplo, né? Você sabe que a gente participou, graças, como eu falei de novo, a ajuda que você faz também em relação a isso, a gente participou exatamente dos grupos de trabalhos que a gente fez lá no IUB, e junto com 20 frentes parlamentares em Brasília, da reforma tributária. Então, criaram-se 20 no Congresso, a gente criou 20 também, eu fui coordenador do grupo 6, e a gente começou a discutir, fazer exatamente leis complementares para regular a reforma tributária que foi aprovada. E eu comecei a perceber quanto é importante a nossa participação. Quanto a gente muda com a conversa, com o diálogo. E como quando a gente está dialogando, quando some, desaparece da cabeça daqueles nossos representantes, aquela política partidária mesquinha, que eu chamo, que é aquela política partidária que não pensa no todo no Brasil, e sim pensa no poder de estar no partido, de estar ali mantendo, defendendo coisas que o próprio representante ali, o próprio deputado, o próprio senador, olha assim e fala assim, pô, não tem coerência. Então a gente muda quando a gente argumenta, contra-argumentação, com educação, com gentileza, com a forma de se falar o que se pensa, respeitando a liberdade de expressão, a liberdade de você ter contraditório, de pensar diferente. É muito legal, eu estou gostando muito disso. Eu estou dizendo a você, eu acho que a gente precisa reforçar, nós empresários, associações de classe, reforçar o apoio para que a gente fique mais próximo e que vá a Brasília, que vá onde discute, que vá aqui na Assembleia Legislativa. E a gente vamos fazer aqui na associação também, tá? A gente vai fazer uma frente parlamentar nossa, estadual, municipal. Vamos encontrar aqui onde o senhor Cala aperta com o Luiz Salles, o deputado estadual Eduardo Salles. Então, que ele que criou essa questão, onde o senhor Cala aperta, para a gente saber quais são as dificuldades, para que a gente juntos vá, trabalhe e mude. Então, essa satisfação que eu estou dando depoimento, que eu estou participando, que eu vim ontem de Brasília lá, e a gente conseguiu até discutir questões com o senador Efraim, sobre aquela tipificação do devedor quanto mais, que eu acho que é um absurdo, que se criar um tipo para o empresário que já é criminalizado, marginalizado, que já é minoria, que nós somos minoria,
A maioria dos empresários brasileiros são informais, como chama empresário raiz, como eu fui, como você foi, como tantos outros são e foram, que são empresários que começam ali na Feira de São Joaquim vendendo fósforo ou catando latinha ou vendendo água destilada de solução para ter mais pegando lixo no lixão de Salvador, como eu também, e se transformam, né, nessa potência que a gente consegue fazer. Como tem outra história bacana, que é do Geraldo Rufino, não sei se você conhece, Geraldo Rufino, que é de Minas Gerais, é um negão, começou contando latinha, ele tem uma fábrica também de material, de caminhões que ele pega aí reciclado e muda e tal. Tem mais de 3 milhões e 500 mil seguidores, e tem uma história muito bacana, parecida com a nossa, mas ele consegue mais seguidores, que eu até conversei com ele na vida e perguntou, Geraldo, por que você tem tanto seguidor? Paulo, é diferente. Uma coisa sou eu, né, negão aqui, catando latinha. Outra coisa vai ser vocês brancos pegando lixo, você pega vendendo fósforo, não vai ter a mesma influência hoje no país que tem a questão hoje dessas discussões de polarizações, de nós contra ele, de raça, de gênero, de homem, mulher e tal, que eu acho que nós todos somos brasileiros. Eu defendo a progressão, o crescimento da Constituição Federal, do povo brasileiro. Nós somos todos povos brasileiros, independente de raça, independente da cor da gente, do gênero, da escolha sexual, não importa. Todos nós já temos o privilégio de termos a Constituição e ser brasileiro. Então, eu falando desse depoimento, que eu acho que queria deixar claro que a gente pode fazer mais, e queria colocar para você o seguinte, né, que eu terminei falando mais de mim e mais da nossa experiência do que fazendo a pergunta, objetivamente. Mas o que eu queria dar esse depoimento para você colocar o seguinte: eu acho que a gente poderia estar fazendo isso também aqui na nossa terra, na Bahia. Eu acho que a gente está perdendo muito, né? Nós estamos com polo sucateado, nós estamos com CIA sucateado, nós estamos com discussões de desenvolvimento nosso, nós estamos tendo uma invasão de produtos importados, que graças a Deus também ontem conseguimos pelo menos taxar que até $50 aqueles 20%, que foi maravilhoso. Não é maravilhoso, é um paliativozinho, e que a gente perde muito com isso, com nossas produtividades. Então, o que é que você acha desse cenário, dessa situação do nosso estado da Bahia? O que é que você poderia dizer para a Associação Comercial da Bahia, para o que é da nossa conta? O que é que você sugere? O que é que você sugeria para os empresários, no caso, ou para quem você quiser, né? Mas o que é que você acha que a gente poderia colocar nesse nosso programa aqui na associação ou no nosso movimento? Olha, é preciso política governamental. O governo querer. O problema é, não vou entrar Claro. no campo político, mas não se encontra aqui, não se vê aqui uma política empresarial de atração de investimentos para o Estado, estímulo ao... Você falou há pouco tempo atrás aí que nós somos estigmatizados. Os próprios políticos nos consideram ladrão do erário, mas corre atrás da gente para buscar dinheiro para as eleições deles. É uma incoerência fantástica. Se você nos julga que nós não somos bons, porque eu não tenho uma dívida com o Estado nem com o município. Eu pago todos os meus tributos rigorosamente em dia, como pago através de todas as nossas empresas, todas as nossas obrigações em dia. Gero emprego, gero impostos para o Estado, para o município e para a União. Então, mas isso não significa nenhum respeito da parte dos governantes para meu grupo empresarial. Eu também não os procuro. Você acha, então, que realmente o que você está afirmando é o contrário do que eu estou propondo? Eu estou achando que a gente deveria, eu estou dizendo isso, participar mais, ou seja, eu digo o seguinte, procurar, sim, ver quais são as dificuldades que a gente tem para contribuir. Olhar também, claro, as nossas dificuldades. Você sabe que eu estou nesse propósito de vida com significado, porque você sabe que eu passei e vivi aquela situação horrorosa da Operação Alquimia.
E isso fez com que eu despertasse na raça. Ou seja, na verdade, eu fui despertado. Fui pego, assim, como se fosse uma morte, e aí me salvei, por algum motivo, ia morrer, mas me salvei. E a partir dali eu comecei a me doar, né, para que aquela coisa aquela tragédia, aquele absurdo não acontecesse com outros empresários direitos, honestos, pagadores de seus tributos. Como você falou, exatamente a mesma coisa. E o que eu chamo de autocanibalismo estatal, né? Eu digo que o Estado, ele comete uma grande burrice, né? Ele come as galinhas de ovos de ouro dele, ou seja, que somos nós, ou seja, os empresários é que geram a riqueza para eles e o Estado, ele trata essa galinha, ele come, ele mata a galinha, o ovo esquece a galinha, mata a galinha de ovo de ouro dele. Então, hostiliza. e começa cada dia mais a gente perdendo essas galinhas e começa a perder produção. Mas no país do nosso tamanho, com a forma de receita dela, que paga, quem paga imposto, paga alto, é todo mundo, não somos nós empresários, mas também o desempregado paga porque está no consumo, né? Está no ticket da refeição, está no transporte, está na luz, está de manhã cedo quando ele acorda, liga a luzinha dele, o relógio roda, quando ele dá a descarga da água, está o imposto. O pobre que toma uma cervejinha paga 50% do valor da cerveja em imposto. Exatamente. O pobre nem sabe que ele paga isso. Mas a cerveja que ele paga R$10, R$12, R$6, vai para o governo. Exatamente. Essa consciência cidadã que eu chamo é que a gente acredita que nós podemos fazer melhor. A gente pode fazer uma campanha, por exemplo, para promover isso. Olha, você está tomando sua cervejinha aí, só dessa cerveja você está contribuindo para o Estado com 50%. Quando ele começar a ver esses números, ele faz, pô, o que é que eu quero despertar? Porque se a gente tem ao nosso lado, se a gente não se isola, veja bem, se a gente consegue trazer essa consciência do imposto, trazer a consciência que nós temos o direito a cobrar pela eficiência do serviço público, pela educação pública. Eu falo isso dentro das escolas públicas. E quando eu não falo, Luiz, para o estudante, não, eu falo para os professores. Eu digo para ele, vocês são professores da escola pública. Aqui dentro passa a maioria da criança brasileira. Por que que vocês não se sentem obrigados ou com vontade de fazer essa escola pública a melhor escola do Brasil? Por que que você não quer dar o melhor ensino para as pessoas que mais precisam, se vocês são os professores? Né? Aí você vai me dizer, não, mas a gente falta estrutura, falta aquilo. Né? Ninguém te ensinou, ninguém chamou você foi descobrir que você inventou o mercado futuro quando entrou na faculdade. Foi necessidade. Necessidade. Ou eu encontrava, ou eu adivinhava isso, ou eu morria. Morria, exatamente. Agora, o senhor fez esse apanhado, né, de coisa da sua história de vida, desculpa você. E aí eu queria saber qual o maior desafio em ser empresário aqui no Brasil? Obviamente, a vida da gente é cheia de desafios, né? Acho que desde quando a gente nasce, a gente tem desafios, todos nós temos. E eu acredito que você teve vários desafios em sua vida até chegar no topo. Qual o desafio que você lembra, assim, que te toca mais, que você se recorda? Eu vi que você está pensativo, lembrando. E qual o maior desafio que você acha que tem pela frente aqui, ser empresário aqui em nosso país, né? Já que Paulo relembrou aqui que nós temos muitos impostos. Olha, Paulo falou um negócio aí interessante, o problema das escolas públicas. Nós não temos ensino. Na escola não se ensina, tem que ter uma matéria de empreendedorismo. As pessoas começam a estudar e o pai e a mãe, principalmente dos pobres, começa a dizer para eles que eles têm que fazer um concurso para arranjar um emprego que dê segurança. Estabilidade. Tudo que der segurança e estabilidade te limita. Você tem que correr o risco. Sem risco, não há sucesso. Sem risco, não há crescimento. E as pessoas buscam um atalho que apenas é uma camisa de força para ele. Ele está entrando numa camisa de força e ele vai ficar limitado o resto da vida.
Ele está cavando um buraco Perfeito. para ele muito Perfeito. difícil dele sair amanhã, De crescer, né? de crescer. Perfeito, perfeito. E aí eu diria até você o seguinte, que para nosso podcast depois a gente vai até gravar essa parte daí, porque vai dar um corte legal. Para a gente colocar isso na parte do chamamento, Nas né, que você redes. colocou, foi muito bacana. Esse e a do Neto, viu? A do Netinho eu adorei, do carro. E outra coisa, já que você fala sempre a respeito da escola, a Paulo falou também de escola, muitos empresários defendem que não precisa fazer universidade para empreender. Qual a opinião do senhor? Eu já vi que o senhor defende muito aqui a educação, né? Ah, defendo. E além de defender, eu gero muitas bolsas de estudos com o meu dinheiro na pessoa física. Tenho hoje alunas de medicina, tenho hoje alunos de direito, tenho já formado engenheiros, todo bancado por mim. Bomba. Geralmente Olha. são pessoas da periferia, são pessoas pobres ou que moram no meu interior, pobre. Tem uma menina mesmo que ela tinha um sonho de ser médica. Eu trouxe para Salvador, botei numa pousada. Minha Você falou assistente, minha Amaral, né? secretária está aí com essa história toda. Ela passou para o segundo ano agora. Botei na faculdade Unijorge e um ano depois que ela passou para o segundo ano, ela fez vestibular na UFBA, passou em primeiro lugar. Maravilha. Olha só, ainda na Mora no Federal. barraco. Que Olha, especial. Que legal. Essas histórias precisam ser contadas, Luiz. Você precisa, as pessoas precisam saber isso, né? Exatamente isso. Veja o que que o empresário bem-sucedido retorna. Passou o interior que você falou, né? Que você lá você também tem um trabalho especial lá também, que eu vi Tem. também. Você pode falar um pouquinho dele? Tem. Eu sou muito focado na educação e na moradia. Eu tenho gerado alguma moradia com dignidade Maravilha. para algumas pessoas que moravam em barracos, Maravilha. sem condição nenhuma. Então, eu construí casinhas e passei a dar dignidade a essas pessoas e educação. Maravilha. Eu acho que sem educação é a ponte para o sucesso. Sem você transar a educação, fica muito difícil. Você pode ter um super talento que Deus lhe dá É. e você, eventualmente, não precisar. Eu tinha em mente que eu tinha que satisfazer a meu pai, eu precisava. Estudei à noite, desde o colégio, desde o Severino Vieira, à noite, trabalhava durante o dia, saía da escola 10h30, 11 horas, eu morava na Lapinha e a lotação parava de rodar, passando por Nazaré e chegando lá na Lapinha às 10 horas. Eu saía do Severino Vieira, 10h30, eu ia andando, atravessava o bairro da Saúde para pegar um ônibus na Baixa do Sapateiro. Chegava às 11h30 em casa. Eu não sabia se eu estava mais cansado e com sono ou se eu ia matar a fome que minha mãe deixava um prato em cima do fogão. Várias vezes eu dormi e deixei o prato para quando eu acordasse no outro dia, de tão cansado que eu estava do dia. Que comecei às 5h30 da manhã, estava terminando 10h30 e indo pegar o ônibus 11h30 na Baixa do Sapateiro. Então, eu não tive dúvida que esse caminho meu me levaria a um ponto bem mais alto, que se eu não fizesse esse sacrifício. E aí, se você parar para analisar, e é isso que a gente está fazendo lá, a gente está querendo aqui nossa rede, a rede que a gente está criando, que a gente tem a rede Via Cidadã, da Fundação Paulo Cavalcante, quer dizer, a gente está com a fundação, você tem o seu trabalho, eu vejo o Piaggio também, que você conhece, tem um trabalho maravilhoso no interior dele também, espetacular, Eu das conheço, escolas, gosto muito dele. também espetacular. E a gente está querendo fazer essa rede exatamente para linkar todas essas boas ações, todas essas ações que se somam no Brasil, porque quando você fizer isso
você começa a criar uma rede realmente de informação e de contatos de pessoas que já têm, ou seja, já carregam em si exatamente essa cidadania, essa vontade de viver em um país melhor, de que entende porque viveu o que é sair de uma dificuldade, de uma moradia, de um bairro longe, de um bairro sem estrutura, e que conquistou alguma coisa. Por mais pessoas entendam, a sensibilidade é maior, você cria uma rede de pessoas que eu diria assim, como tem assim, vários movimentos, né? Tem aquele Amigos do Bem, também lá em São Paulo, que constrói casa aqui no Nordeste, transforma casa. Tem vários e vários movimentos muito interessantes que eu acho que a gente, fazendo essa rede, a gente vai conseguir vai descobrir que a gente tem uma multidão enorme, uma grande parcela da população brasileira, que hoje está se beneficiando dessas pessoas, beneficiando assim, que estão usufruindo desses movimentos que a gente está fazendo, que é um ambiente com certeza absoluta fértil para que a gente possa fazer a transformação. A gente precisa, o que eu defendo é que o Brasil é nosso, né? Eu vou dar uns dados só para a gente, que eu dei ontem, né? Na discussão que a gente teve lá em Brasília. A gente tem hoje 1% de todos os habitantes do planeta Terra fugindo, imigrando das suas casas, do seu país. Ou por motivos Eu religiosos. li isso que você escreveu na sua coluna. Ah, você viu, né? Então, bem. E o que acontece? Mas quando eu fiz aquela provocação, eu fiz para mostrar o seguinte: a gente tem um país, uma nação brasileira. O que eu quis chamar a atenção ali, aquela que você viu, que eu quis dizer o seguinte: ora, vamos aproveitar e transformar isso aqui. O que está acontecendo aqui em nossas casas, o que está acontecendo no meu bairro, tem acontecendo com a minha funcionária de casa. Ela, quando 3 horas da manhã, bastando os tiros na porta dela, ela se jogando no chão da cozinha, com um filho doente. Então, quer dizer, tem um sentimento de impotência muito grande, ao mesmo tempo que dá uma provocação maior ainda, que motiva mais ainda a gente fazer alguma coisa, mudar. E é nessa linha, eu acho que você é um exemplo, como eu falei, nós temos várias pessoas com esse mesmo perfil, com essa vontade de se doar. Você deve conhecer a do Lira, um favelado que hoje tem uma organização fantástica trabalhando. Saiu da favela, esse cara chegou Qual é ao ponto, a organização dele? não sei o que, Falcão. Ah, é esse mesmo. Esse É do Falcão, Lira. Ele teve, rapaz, esse cara foi conversar com Jorge Paulo Lema É isso aí. nos Estados Unidos. Jorge Paulo Lema estendeu a mão para ele. Tanto que ele usa a expressão vá que dá, que o Jorge Paulo Lema, quando foi levar ele na porta, disse vá que dá. E aí ele foi. Foi. É bacana, Que né? bacana, muito legal. O cara, Acredite, o cara rapaz. era favelado. O cara morava numa casa com o pai, e o pai fazia tráfico de droga, o chão de barro. Esse cara saiu, chegou ao ponto de ir para Nova York para encontrar com Jorge Paulo Lema. É isso E aí. Jorge Paulo Lema estendeu a mão para ele e ele mudou a vida dele. E ele hoje ajuda um bocado de gente Ajudou. favelada. Por favor. Organizou várias Várias. favelas, deu dignidade a favelas que era miserável, que era Fantástico. só de tráfico. Então, Fantástico. tem pessoas fantásticas. Tem. E eu colocaria exatamente em relação a isso. Eu tinha lá, para o pessoal entender meu pau na máquina, é exatamente isso. O pau na máquina é o seguinte: até meu aniversário de 40 anos, e aí o pessoal até colocou essa carteirinha que era assim, que eu dizia muito, né? Rapaz, raciocine comigo. Não tenha medo de nada. Pegue a minha foto 3x4, bote na sua carteira, saia por aí mostrando o seu anjo da guarda e pau na máquina, pá. Vá, toque, dá certo. Aí o pau na máquina ficou, faça, motivacional, né? E aí tinha o meu cunhado que pegou lá, fez o cartãozinho e botou pau na máquina. Isso pegou. E pegou dentro da empresa, né? Porque eu dizia isso pro pessoal. Paulo, como é que eu faço isso? E, papai, faça, como você disse dos seus colegas, seus 3 funcionários, seus 3 dirigentes. Se você chegar na conclusão, vocês 3, não me traga, não. Não me traga, Toque. não. No caso dele, rapaz, pau na máquina, faça, acredite, pega minha foto 3x4, bota sua carteira e vá por aí, mostrando sonhos da guarda e pau na máquina, que vai dar certo aí. E esse que o cara falou do Falcão, né? Como é que ele diz? Qual é a palavra dele?
Vai que dá Vai certo, que né? dá. Vai que dá. Vai que dá. Eu achei legal essa. Ele Maravilha. disse que isso foi que estimulou ele. Eu convidei ele, ele fez uma palestra lá na LM pra gente. Ah, eu queria o contato dele depois. Eu faço questão também de estar com ele, para passar com ele, que é importante. Eu tenho um projeto muito legal. Ele é interessantíssima, a origem dele e como o cara está hoje. Você dá muitas palestras também? Eu fiz um livro por causa das palestras. Toda vez que eu acabava uma palestra, o pessoal vinha me cumprimentar e fazia assim: quando é que você vai botar isso num livro? É isso Quando é mesmo. que você vai? Aí foi. Incentivava, né? Aí eu fiz na Academia de Letras da Bahia. O pessoal ficou sentado no chão, tiveram que fechar a academia, porque o povo querendo arrombar a porta para assistir minha palestra. Aí Joacir disse: não, cara, está na hora agora de você fazer seu livro. Qual Eu o di- principal ponto, assim, das palestras? Hein? Quais os principais pontos de suas Não, palestras? era só contar a minha história. Eu contava a minha história. Que é linda, Aí as maravilhosa, pessoas se espetacular, motivada. emocionavam, as É isso aí. pessoas ficavam emocionadas. E aí pediam para eu botar isso em livro, transformar isso em livro. Maravilha, E é legal. aí eu cheguei um dia, o Joacir disse: faça. Eu disse: Joacir, mas eu não tenho um jornalista para escrever isso, nada de jornalista. Você vai escrever com seu coração. Aí eu comecei, final de semana, eu sentava na varanda lá do meu apartamento e comecei a escrever. Escrever, não foi digitar e nada, escrever. Aí depois eu comecei a arrumar as datas e tal. E aí fiz. Você demorou quanto tempo para fazer? Para selecionar, né, os pontos? Uns 6 meses, mais ou menos. Aí eu falei com Janete Freitas, a filha dela é revisora de texto. Aí, como eu sou bacharel em economia, eu não sou jornalista, eu tinha medo que não tivesse erros de português, tudo. Aí eu pedi, peça a sua filha, que é para ela fazer de graça, que eu não tenho dinheiro para pagar, a revisão do meu livro. Aí ela fez a revisão do livro. Ai, que Mas legal. aí foi toda escrita com coração. Maravilha, que bom. Não Então, teve ninguém opinando em nada aí. maravilha. Aí Já- é tudo meu. Já que você está falando do coração, qual momento assim que você mais lembra de sua infância? Além de vender desse início, vendendo caixa de fósforos. Quais os momentos? São muitos, né? São muitos. Tive vários momentos que eu pensei que não ia dar. Por exemplo, quando eu comprei os primeiros 3 táxis, 3 Fuscas, era eu e um cunhado meu, que é meu cunhado até hoje, ele era noivo de minha irmã. Ele tinha servido o Exército e aí, pelo serviço do Exército, ele tinha recebido uma indenização quando sai. E eu tinha os dinheiro das caixas de fósforo, dos pintos, de outra coisa a mais que eu tinha feito. A gente aí comprou, deu entrada em 3 táxis e meu pai avalizou os 3 táxis. Com 90, 120 dias, um dos táxis bateu de frente com um caminhão e eu perdi o carro. Aí eu fiquei com 2 carros para pagar H3. a prestação de 3. Não tinha dinheiro. Aí eu disse, Sérgio, nós estamos lascados. Acho que agora nós vamos falir, cara. De novo, o Pinta. Eu não tenho. Era o Paulo, agora é o Sérgio. Sérgio. Eu não tenho como pagar esse negócio. Aí eu disse, eu vou omitir que eu perdi um carro e eu vou pedir na financeira que financiou os 3 para me financiar mais 7. Aí cheguei na financeira, contei minha história, omitindo, disse, olha, eu já estou craque, eu já sei, já entendo de carro, já sei selecionar motorista, eu preciso de financiar. Aí veio a pior notícia. Um dos
piores degraus que eu tive que subir na minha vida. O cara disse, seu pai, o aval dele só cabe para 3 carros. Já tinha um aval, né? Eu disse, E aí? eu disse, mas eu preciso, sem isso, eu não saio do lugar. Eu não podia dizer a ele que eu não podia era pagar, porque ele estava correndo risco. Ele estava correndo risco. Eu quase que digo assim, você está correndo mais risco do que eu de perder seu emprego. Aí eu tinha um vizinho de meu pai lá em Água de Meninos, ele era um judeu, eu falo dele no livro. Aí eu falei, e ele gostava muito de mim, ele me dava o carro dele, ele tinha uma namorada, ele era casado com a judia, os filhos deles todos eram engenheiros, depois eu vim saber por que eram engenheiro, porque o judeu, o engenheiro tem um dote maior na herança. Ah, é? Eu vim saber isso e vou lhe contar no final o que é que eu soube de como o que era que ele pensava de mim. E aí ele gostava de mim, dizia, Luizinho, você vai ser um cara muito rico aqui na Bahia. Tal. Eu dizia, seu Ismil, era Ismil Cohen, mas chamado de Samuel, o nome abrasileirado dele. Aí ele disse, Ismil, seu Ismil, eu não tenho chance nenhuma de ser rico, pô. Meu pai é pobre, meu pai trabalha aqui em Água de Menino, ele tinha uma loja de ferragem e era construtor. E os filhos dele, engenheiro, era quem fazia os prédios. Aí ele chegou e disse, olha, eu faço qualquer coisa por você, Luizinho, mas avalizar não avalizo não, porque meus patrícios que tomaram dinheiro em financeira, todos faliram. Então, eu não suporto agiota e financeira coisa de agiota. Eu digo, puta que pariu, agora lenhou tudo. Aí eu fiquei em casa 3 dias sem dormir. Aí eu tive a ideia, porra. Ele ficava sem dormir direto. Peguei uma pasta, juntei todos os meus pagamentos que eu tinha feito de 9 aos 18 anos, todos rigorosamente no vencimento. Botei na pasta. Aí voltei lá em Ismil Cohen. Seu Samuel, eu queria que o senhor tivesse um tempo, desse uma olhada aqui nessa pasta. Aqui tem o meu comportamento entre os 9 e os 18 anos de idade. Dê uma olhada e veja se o senhor pode mudar seu pensamento. Ele aí deixou. Eu levei 3 dias passando na frente da casa dele. E ele lá no balcão, vendendo as coisas dele. Eu digo, não é possível. Ele me esqueceu. Ele esqueceu do que eu falei. Ele tem tanta coisa. Aí, quando chega no 4º dia, o empregado dele veio e disse, seu Luizinho, seu Samuel quer falar com o senhor. Digo, puta que pariu, agora ou eu vou voar ou eu vou quebrar. Não tem outra coisa. Aí cheguei lá e disse, eu olhei tudo. Vá no banco e traga o borderô para assinar. Rapaz. Aí você, pronto, agora eu vou embora. Ele se emociona, é de se emocionar mesmo. Botei no meu livro, Um Judeu na Minha Vida. O judeu da sua vida. E aí, Achou pessoas boas. ele me dava o carro dele para levar a filha dele para passear, a filha que era de uma namorada dele, e me dava o dinheiro para eu comprar um sorvete para ela e um picolé para mim. E eu fazia isso sempre 2, 3 vezes na semana. Aí, quando ele faleceu, ela estava morando na Inglaterra, tinha feito medicina. Ela veio no sepultamento dele, eu estava, claro. Aí ela disse, meu pai continuou sendo o seu avalista? Ele disse, continuou. Inclusive, quando ele viajou para Israel, ele deixou assinado o borderô no Banco Econômico e no Banco da Bahia em branco.
ele fez. Ele gostava muito de você. Sabe qual era o sonho dele? Que eu casasse com você, porque você ia ser o cara mais rico da Bahia. Ele devia estar satisfeito, rapaz. Você tipo, o cara tava de olho em você, eu vou botar aqui que ele vai casar com minha filha, vai dar tudo certo. No final, eu fiquei em casa. Hoje Deus tá certo. Ela me disse isso, rapaz. E eu não podia rir, porque eu estava no. Eu não podia ir. Os negócios tudo pra acertar lá, né? Samuel estava no caixão, cara. E ela aí me contou essa, rapaz. Eu só ri quando eu saí de junto do caixão e de junto dela. Ela disse: o sonho de meu pai era me ver casado com você. Tá vendo Que aí? ela disse: Carlinha, o nome dela era Carla. Carlinha, Luizinho vai ser o cara mais rico da Bahia. É um bom casamento para você. Ai, que judeu! Aqui já deu. Ai, que Então é história isso, de você está vida. mexendo com meu amigo Luiz. Já fez ele se emocionar 2 vezes. Eu, Fica né? difícil aí agora. Essa da história lá do carro, que é o judeu da minha vida, e o cara vai lá, ele avalia se você pagou tudo certinho, deu Tudo tudo certinho. certo, e aí a partir daí começou as Ah, coisas. sim. E aí, todo pagamento que eu fazia com a avó dele, eu levava a nota promissória duplicata para mostrar a ele. Aí, lá pelo tanto, ele disse: não precisa trazer mais, não. Vai ficar tranquilo. já estava na confiança, né? Estava na confiança. Você Aí encontrou pessoas boas, assim, na sua vida, né? Encontrei. Mas também eu fiz por merecer, Fernanda. Trabalhei essa foi muito, ótima. Honrou, né? honrei. Não, olhe bem, você É. encontrou pessoas boas. Eu encontrei, Mas também fiz eu por mereci. merecer. É o que eu digo, É, Luiz, o é maior verdade. patrimônio que a gente pode ter são dois. Primeiro, somos nós mesmos, ou seja, a gente É com a verdade. gente. A gente como a gente se ama, como a gente se entende, com o nosso equilíbrio emocional, com nossa capacidade de resiliência, de reconstrução, é o que a gente tem. E o segundo é a relação que você faz. É fazer por merecer, o que você disse. É a relação que você constrói na sua vida com outras pessoas. Eu digo Isso que o é meu maior patrimônio é a minha reputação. exatamente, é isso aí. É É a relação. É a minha verdade. reputação. Aonde eu chego, eu sou reconhecido, E Isso aí. respeitado, né? respeitado É isso E a aí. lealdade que você também teve com as pessoas. as pessoas. Na Maravilha. verdade, honrou, porque eu acho que minha mãe sempre diz, né? Fernanda, a gente tem que ser leal. E principalmente quem confia na gente, a gente sim. tem que ser mais leal ainda, porque é um voto de É isso confiança, aí. né? É, Agora, para É. você depois, que ele não querer procurar saber, já que você colocou aqui, que queria entrar nesse papo para a gente ser mais rápido aí, porque meu amigo já deve ter já o horário dele também, mas eu queria que você fizesse essa pergunta que você disse assim, não faça lá não, acaba não, faça logo agora. Qual foi? Você botou aqui agora, tem umas perguntas que a gente vai fazer tipo um ping-pong, Pong. tipo, Isso, você falou assim, sim, vamos foi. perguntar alguma coisa, você botou aqui, Já coloquei, isso foi. Perguntei da infância, ele já falou. mas assim, tipo uma coisa rápida, Ah, aquela tá. coisa assim, vá, faça. Quais os ensinamentos, os maiores ensinamentos que os seus pais te deram? Aí, é, aqui, ó. construir uma reputação que isso ninguém nunca vai te roubar. Qualquer outra coisa física que você consiga, você pode perder um dia, mas a sua reputação ninguém te rouba. Isso foi minha mãe, analfabeta, que me ensinou. Meu pai foi um dos caras mais sérios, mais direito, pobre, mas sério, muito direito. E eu fui criado dentro esse sentimento. Então, isso para mim me entranhou fortemente. Depois eu observei, em pouco tempo, quando eu comecei a ser respeitado, comecei a não ter problema de crédito, eu disse, porra, ser direito é patrimônio. Eu tenho É que isso ser aí. direito, eu não posso me equivocar uma vez com ninguém. O que eu falar tem que honrar. É isso aí. Isso eu segui à risca.
Quando eu combino um horário, eu chego antes. Já vi, eu Nunca- reparei, já reparamos. Nunca cheguei atrasado em nenhum compromisso que eu tenho. Para mim, se eu faço um compromisso de dar alguma coisa a alguém, aquilo passa a ser uma dívida minha. A partir da hora que eu disse que eu vou lhe dar uma coisa. E o interessante que ele falando a respeito de reputação, que sua mãe, né, seu pai te ensinou, que um dos livros mais lidos em todo o mundo, que é o 48 Leis do Poder, ele fala isso. Que o Eu que a li. gente... Você leu? E ele fala a respeito disso, não fala? Fala. Pois a sua mãe já te ensinava e ele já lançou, que ele fala, defenda com unhas e dentes a sua reputação. É fascinante aquele livro. Viu? Deixa eu aproveitar e plagiar aqui o Multidiálogos, né, com o Marcelinho Sacramento e com o nosso querido Roberto Muniz também. Ele perguntou para mim, eu vou lhe fazer a pergunta, acho que deve ter feito para você também. O que é que ele tira do sério? Se você perde a paciência alguma vez, se tem alguma coisa que você se irrita, tem alguma coisa que realmente lhe contraria Não, muito, me decepciona é ingratidão. a gratidão. Eu acho que é um sentimento muito ruim no ser humano, a ingratidão. Não sei se é porque eu sou excessivamente grato, É, por isso. eu considero que uma pessoa ingrata, ela não merece meu acompanhamento, minha amizade, minha parceria. É quem perde é ela mesmo, né? É ela, Ela mesma. A pessoa ela. ingrata, ela mesma, ela se destrói sozinha. sozinho. É isso aí, meu amigo. Então vamos partir para esse lado. Me diga aí o que é que você mais gosta. Qual é o seu lazer de hoje? Vamos lá. Então, o que é que você hoje gosta de fazer? O que é que você mais gosta se você pudesse. Como é que você conforta? Como é que você descansa? Como é que você quer que ele deixa tranquilo? Eu gosto de ler. Agora eu estou lendo um livro sobre o Mestre Jesus. Ah, essa parte que eu ia lhe perguntar também. Eu vejo, estou acompanhando, e você todos os dias pela manhã eu sou um privilegiado de receber as suas mensagens, que é muito positivo para mim, eu gosto muito. E tenho visto que nos finais de semana também você se dedica, né, a estar ali na igreja e participar mesmo. A missa das 9 eu participo. Eu entro na procissão de abertura da missa carregando a cruz. Depois eu sou convidado pelo padre para fazer a primeira leitura do Evangelho. Eu subo ao altar e eu faço a primeira leitura do Evangelho. Depois eu faço a comunhão. Eu me comungo todos os domingos. Eu tenho uma fé inquebrantável em Jesus. E agora eu estou lendo um livro sobre ele. Que maravilha. Estou gostando demais. A fé ela acalma, né, a gente? Acalma. Porque na vida, a vida da gente é feita de desafios, né, Paulo? E eu costumo dizer que cada um tem o seu problema e muitas vezes a gente nem sabe, né? É sim. Não é verdade? Então, às vezes, uma pessoa ali tem um problema que a gente não sabe. Você tem, eu tenho, Luiz tem. E aí a gente tem que ter um pouco de, né, empatia e fé, que acalma. Você também tem fé, muita fé, Fernanda? Tenho muita fé. Muita fé. Acredito tenho. muito em Eu, Deus. sem fé, eu não Muita. conseguiria de jeito nenhum chegar onde eu cheguei. Bom, isso é muito Eu bacana. acredito, Tenho muita eu fé. acreditava, eu nunca desisti, porque eu tinha fé. É isso aí. Que maravilha. Então, quer dizer que eu diria a você que hoje você, além de ter esse grande cargo que você hoje ocupa, que é o mais importante da sua vida, que é ser avô, Avô. você carrega com você, então, agora essa doação, essa maior, né? Que para fazer tudo isso, quando a gente é mais novo, a gente não tem muito tempo, né? De estar lendo a Bíblia, de estar indo para a igreja, né? A gente só tem quando a gente consegue um conforto maior para poder exercer essa atividade que você está fazendo. Sem dúvida. Então, isso é maravilhoso. Vamos lá, Fernandinha, vamos deixar meu amigo Luiz dar qual é a mensagem que ele daria melhor, o que é que ele achou do nosso bate-papo, o que é que você
O que é que você sugere? O que é que você acha? Você quer participar com a gente? Quer fazer um programa aqui também com a gente só de conversar sobre isso também, sobre a fé, sobre as questões que possam trazer às pessoas também essa reflexão, esse momento especial que é você ter encontrar essa paz, encontrar esse conforto que a fé nos traz, também está à disposição, viu, Luiz? Estou falando sério também. A gente pode fazer também aqui um desse. Com você sendo a pessoa que vai fazer aí, conversar com as pessoas, se doar e trazer o que você quiser. Nós estamos abertos aqui. Essa é a ideia. Consciência cidadã participativa passa por tudo isso. Não é só a questão política, a questão social, a questão emocional também, né? Eu falo muito que a gente hoje fala muito em inteligência emocional, fala muito em inteligência cultural, de conhecimento, mas a gente precisa começar a aprender a inteligência cidadã também, né? A gente precisa exercer ela, que vai ser muito melhor para todos nós. Nós vamos melhorar muito quando a gente começar a convivermos juntos, harmoniosamente, cada um do seu jeito, com as suas crenças, mas como você falou, com dignidade, né? Quando a gente consegue e com gratidão. É uma palavra que eu gostei muito. Isso aí, para mim, aqui eu já saio daqui com algumas questões para contribuir comigo. Pô, e eu legal. sou muito bom em absorver. Você não só tem uma energia boa, não, mas você também disse coisas que são muito importantes para que a gente faça essas reflexões e tranquilize a gente. Fernandinha. Eu quero agradecer a Paulo também, né? Porque eu acho que é uma oportunidade. Eu sou jornalista política há mais de 22 anos e estou ali na Assembleia Legislativa apresentando, mas é muito interessante estar nesse lado também empresarial e ouvir histórias como a sua, né? Que emociona. Eu, como jornalista, a gente acaba se controlando mais, né? Para também não ir no embalo, mas foi um enorme prazer. Eu costumo dizer que a cada entrevista eu recebo um aprendizado e hoje eu recebi diversos aprendizados. Então, para mim foi uma gratidão. Eu sou grata de estar aqui participando e agradeço pela sua presença aqui. Gratidão é minha de vocês me receberem e me ouvirem. E eu estou à disposição quando quiserem conversar qualquer tema. Se eu não souber, eu vou correr atrás para aprender e volto e a gente conversa. Maravilha, gente. Gente, ó, espetacular. Né? Pena que a gente é obrigado a respeitar realmente, né? O nosso tempo é o nosso também. Mas era um papo que eu estou sentindo falta aqui, sabe o que é, honestamente, de alguma coisa para a gente virar isso aqui, uma mesa, né, com um vinhozinho, alguma coisa, para a gente continuar falando. Devia ser final de tarde, né? E na beira, na varanda, num lugar mais confortável, Luiz. Eu adorei, eu queria ter mais essas oportunidades, sim. Se quiser falar alguma coisa para o pessoal, mas só para terminar, ou você fica à vontade? Não, eu gostaria de dizer para vocês que estão acompanhando essa conversa, esse bate-papo, é que tem espaço para todo mundo, basta querer. E poder é querer. Queira muito. Ame o que você faz e você não precisa nunca mais trabalhar. Sim, você também pode trabalhar porque você está amando o que você faz, você não está trabalhando, você está se divertindo.